Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai responder a tag dos 50%. Essa tag nada mais é do que responder a respeito das minhas leituras do primeiro semestre do ano, né? 6 meses já se passaram, muita coisa foi lida. E esse vídeo é basicamente pra gente fazer um balanço, né, sobre as nossas melhores e piores leituras. Deixa eu me arrumar aqui direitinho que eu tô meio torta. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de tag, já deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever neste canal. Me siga também lá nas redes sociais, eu estou presente no Instagram, TikTok, Twitter, tudo quanto é lugar, gente, vocês me encontram. Ah, e tá rolando um sorteio do kit Limited, que eu comentei com vocês lá no último vídeo aqui no canal, lá no meu Instagram. Então, se você tiver interesse em participar, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Bora então começar respondendo a tag dos 50%, que na verdade são 14 perguntas a respeito das nossas leituras. Então, são várias categorias e a gente vai colocando os livros que mais se encaixam em cada categoria. Até o momento, gente, eu li 51 livros até o momento de hoje, tá? Finalizei 51 livros, que foram leituras muito boas, alguns com certeza, né, gostei mais do que outros, mas ainda assim leituras muito gostosas. Inclusive, se você quiser me seguir no Scoob, eu sempre atualizo por lá as minhas leituras, o que eu tô lendo, quais notas eu dou pros meus livros, então se você tiver interesse em me seguir, também tá aqui na descrição. Bora então começar com a primeira pergunta da tag, que é o melhor livro que você leu até agora. Como eu li muitos livros e vários deles foram livros 5 estrelas, livros favoritados, pra ser justo, eu resolvi escolher o primeiro livro que eu li e que dei 5 estrelas, que foi A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. Gente, eu gostei muito desse livro. Eu achei ele maravilhoso. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto assim, porque eu já tinha lido A Hipótese do Amor, já tinha gostado muito. Mas eu acho que a Ellie conseguiu fazer a mesma mágica nesse livro. É uma história também, né, que lembra um pouco o primeiro volume, porque a gente tem aí personagens que estão na área da ciência. Mais diferente, né, da Hipótese do Amor, que a gente tem um Grumpy versus Sunshine, né, um namoro falso. Aqui a gente tem um Hate to Lovers, porém somente, né, de um dos lados. E eles vão ter que trabalhar juntos. Eles estão em um projeto, né, que tá dando super errado. E para fazer esse projeto funcionar, eles precisam deixar as diferenças de lado, né, se quiserem que esse projeto tenha sucesso. É muito legal essa história, muito divertida. Eu acredito que tem até mais cenas quentes do que no primeiro livro, porque no primeiro livro a gente só tem uma ceninha quente, mas aqui a autora, ela resolveu nos agraciar com mais, né, sensualidade. Os personagens são incríveis, tanto a Bee quanto o Levi, eles são realmente maravilhosos. E foi o primeiro favorito que eu li. Inclusive, foi o primeiro livro do ano que eu li. E apesar de algumas pessoas falarem que, ai, nossa, a Ellie só escreve a mesma coisa, sinceramente eu não tenho nenhum problema com isso. Eu gosto bastante da escrita dela. E A Razão do Amor tá aqui, né, gente, pra provar que sim, ela escreve maravilhosamente bem. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Eu li pouquíssimas continuações, mas teve uma que eu gostei bastante, que foi Guerra, que é o segundo livro da série Cavaleiros do Apocalipse, da Laura Thalassa, eu acho que é isso. Eu li Pestilência com muita expectativa e eu não curti tanto. Eu achei um livro bem morno, bem chato, assim. Na verdade é porque eu não tinha entendido muito bem o que a autora queria, né, entregar pra gente nessa história. Então eu realmente não tinha gostado tanto, assim, porque é um livro mais devagar. As coisas acontecem de maneira muito lenta. É muito focado nessa coisa do aesthetic mesmo, de apocalipse. Porém, quando eu fui ler o segundo livro, que é Guerra, eu já tinha agora uma certa visão sobre como a autora ia desenrolar, né, a história, o romance em si. E eu, sinceramente, gostei muito mais. Então, pra mim, foi uma das melhores continuações. Achei muito envolvente. Gostei bastante aí, né, dos personagens, de toda a briga entre o casal, porque estamos falando de um apocalipse e estamos falando de uma personagem, né, que tá casada com um dos cavaleiros desse apocalipse. Nós não entendemos por que isso aconteceu, por que ela tá nessa situação. Então, a gente vai ver muito da história dela e todo aquele, né, aquele ambiente de terror, né, de desolação. Eu gostei muito mesmo, assim, eu achei maravilhoso Guerra. Inclusive, indico essa série pra vocês. E eu tô bem ansiosa pra ler o terceiro livro, que é Fome, se eu não me engano. Talvez até o final do ano, né, venha aí. Mas pelas resenhas que eu tenho visto, talvez não seja um livro tão bom assim quanto o segundo. Próxima pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu tinha vários lançamentos que eu tava muito ansiosa pra ler, mas acabou que não deu, ou eu
enfim, gente, a ressaca literária pegou e eu acabei não lendo mesmo. Mas tem um que eu queria realmente muito ler, já tinha comentado com vocês que eu tava bem animada pra fazer essa leitura. Se Deus quiser, vai rolar aí nesse segundo semestre, que é As Coisas que Nunca Superamos. Eu achei essa capa simplesmente maravilhosa, desde que a editora, né, falou que ia lançar. Achei ela muito bonita. Quero ter ele na estante, apesar de estar um valor um tanto salgadinho, então quem sabe aí, né, nesse Prime Day eu não consiga comprar esse livro e fazer a leitura com vocês. Mas assim, é uma leitura que, se eu não me engano, é uma comédia romântica, eu acho. A personagem tá fugindo do seu casamento, eu acho que ela foge, ele abandona o noivo do altar e ela acaba sendo deixada com a sua sobrinha, que ela nem sabia que existia, por uma irmã gêmea que ela não tem muito contato, mas que vive a colocando em problemas. E nisso ela vai conhecer esse boy aí que vai surgir na vida dela pra ajudá-la, e ela vai aprender mais sobre ela mesma, né? Vai se apaixonar pelo caminho. Então é um livro que tem bastante surpresas. Eu não sei muito sobre ele, eu não li tantas resenhas assim, justamente porque eu quero ter a experiência de ler esse livro, e tem absolutamente tudo que eu gosto. Então, se você já leu, se você conhece, comenta aí abaixo se você gostou ou não. Eu quero fazer essa leitura quanto antes, e se eu gostar, é claro que vai ter indicação aqui no canal também. Pergunta número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. E assim, nossa, eu poderia colocar milhões de livros aqui, porque, gente, sério, esse ano as editoras estão maravilhosas, estão sendo implacáveis. Ano passado eu também tinha essa mesma visão, nossa, tá todo mundo lançando um livro bom, mas 2023 tem se superado, assim, realmente as editoras têm arrasado demais, é cada desejado que é impossível a gente não querer ler. Mas um dos últimos que entrou na minha lista, tipo, nossa, eu preciso ler, preciso conhecer, é um novo lançamento aí que vai vir em julho, se eu não me engano, ou é agosto, na verdade é agosto, da Universo dos Livros, que é O Rei da Terra do Nunca. Eu acho essa capa simplesmente maravilhosa. Eu já tinha visto a capa original antes, então era um livro que tava no meu radar, mas eu realmente nunca tinha me disposto a ler. Até que a Universo anunciou aí na capa nova, anunciou esse novo lançamento, e eu fiquei apaixonada, porque aparentemente é uma leitura dark, tá? Do livro de Peter Pan, então a gente vai ter ali, né, vários personagens da Terra do Nunca, o próprio Peter Pan, a Wendy, mas é poligâmico, ou seja, ela vai se envolver com todos esses personagens, né? Vai rolar aí meio que um harém reverso, digamos assim. Eu tô muito mesmo animada pra fazer essa leitura, principalmente porque falam que realmente é muito dark, e eu já tinha lido uma releitura do Capitão Gancho, né, que é Hooked, que já foi lançado aqui pela Cabana Vermelha, e eu tinha amado também. Então tô bem animada para ver esse outro livro, para ver como que a autora vai desenvolver esse romance, como que ela vai desenvolver essa releitura. E se você também se interessou por esse livro, em breve ele vai ser lançado aqui, né? Eu já vou ficar de olho aí do lançamento para poder também ler e fazer resenha para vocês. Número 5, o livro que mais te decepcionou esse ano. Eu tive muitas decepções, infelizmente, esse ano, mas na verdade eu acabei abandonando esses dois livros, então não tem como eu falar sobre eles com vocês, porque eu não finalizei eles, tá? Apesar de ter vídeo aqui no canal falando sobre essas decepções, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mais um livro que me decepcionou bastante, porque eu tava com muitas expectativas, eu achei que realmente fosse gostar, é Belladonna. Gente, esse livro aqui pra mim, ele, sério, eu sinceramente não entendi o hype. Eu não sei se eu não entendi a história em si, se eu não entendi como que a autora tava querendo vender pra gente o enredo, mas pra mim é aquele caso de livro que promete muito e não entrega muita coisa. Tudo nessa história pra mim foi mal aproveitada, tem mágica, tem uma coisa meio fantasia, mas a autora não aborda muito essa parte, então fica meio que só no ar, não traz muitas explicações. O romance, apesar de ser bem interessante, porque eu gostei muito, né, do nosso protagonista, o mocinho, eu senti que também não teve aquele desenvolvimento, aquela coisa, e todo o mistério também, que é interessante, que é instigante, também não é muito assim, ai, nossa, o melhor mistério de todos os tempos, as motivações não são muito boas. Então, é um livro que realmente tinha muito potencial, mas eu acho que a autora, ela prometeu demais e entregou menos, na minha opinião. Eu sei que muita gente leu o livro, algumas pessoas concordam comigo, né, na minha opinião, porque comentaram ali na minha resenha, mas eu vi que muita gente gostou também, muita gente se apaixonou, então é realmente questão de expectativa versus a nossa realidade. Talvez se vocês forem ler, vocês vão com outro pensamento e gostem mais do que eu, mas infelizmente me decepcionei. Não que seja uma leitura super ruim, mas tem pontos ali que poderiam ter sido melhores, entendeu? Então poderia sim ter sido uma leitura 5 estrelas, mas acabou ficando mais só no bonzinho, sabe? Então
Foi uma leitura que infelizmente me decepcionou. Pergunta número 6, o livro que mais te surpreendeu esse ano. E, nossa, não sei dizer pra vocês, assim, porque quando a gente fala surpresa, a gente tá pensando em livros que nós não esperamos muito e acabam realmente nos surpreendendo de alguma forma. E eu acho que tem um livro que cabe muito bem, que é Mais Quente que Fogo, da Jennifer Mertraund. Não que esse seja um livro que, uau, meu Deus, muito surpreendente, nossa, mas eu sinceramente não achei que eu fosse gostar tanto. Eu achei que fosse ser só mais uma, sabe, uma fantasia paranormal, juvenil, que nada, será? Tipo, ser aquele livro meio nada demais. Só que não, gente, ele é muito interessante, ele é bem desenvolvido, os personagens são cativantes. Esse primeiro volume, ele é mais introdutório mesmo, assim, no universo, porque estamos falando de uma trilogia, mas ainda assim eu consegui gostar bastante, entendi mesmo o que a autora queria fazer, e foi um livro que me surpreendeu muito, muito mesmo. Tem resenha dele aqui, tá, em vídeos de updates, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra quem quiser conhecer mais sobre essa história, mas foi uma leitura que realmente me surpreendeu muito positivamente, porque quando a gente vai ler ele, parece só uma leitura boba, e de repente é uma leitura que te instiga, que faz você querer ler mais, saber mais sobre os personagens, com quem ela vai ficar, será que vai acontecer tal coisa. Então eu realmente gostei muito, e é uma leitura que eu indico pra você, pra quem tá gostando, né, de livros nessa vibe de romance, paranormal adolescente, com elementos fantásticos. Eu acho que vai gostar muito de Mais Quente que Fogo. Até te li o livro aqui da estudante pra responder a 7ª pergunta, que é novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E eu não poderia deixar de citar aqui a Lynn Painter de Melhor do que nos Filmes. Eu amei esse livro, amei, assim, não somente pela história em si, mas pela escrita da autora. É muito gostosa, sério. E quando você vai ler os agradecimentos no final, a Lynn, ela consegue te passar, como é que fala? A emoção dela, a animação. Ela parece ser uma pessoa muito divertida, muito carismática. E eu senti muito isso quando eu tava lendo as notas de agradecimentos da autora. E é muito difícil um autor passar essa sensação pra gente de que, nossa, que legal seria conhecer essa pessoa. Mas assim que eu finalizei esse livro, eu falei, nossa, eu queria muito ser amiga da Lynn, porque ela parece ser uma pessoa incrível. Então, assim, ela com certeza se tornou uma das minhas autoras favoritas, tendo lido apenas um livro dela, mas eu fiquei realmente encantada pela forma como ela escreve, pelo alto astral que ela traz ali na sua história, seus personagens, que é uma história realmente muito fofa, muito divertida, mas principalmente pelo que ela apresenta ser, né, sobre essa pessoa, esse autor que ela nos apresenta. Eu gostei muito da forma como eu conheci ela mesma, assim, pela nota de agradecimento, senti como se eu conhecesse ela a vida inteira, e é uma pessoa que eu realmente teria muita vontade de conhecer pessoalmente, né, ela vai vir aqui na Bienal, infelizmente eu não vou poder ir, mas ainda assim fica aí com o coração meio, ai meu Deus, que vontade de conhecer a Lynn. Então se você ainda não leu esse livro, não conhece essa autora, mano, pesquisa, vai atrás de ler esse livro, porque ele é muito incrível, nesse sentido de ser um jovem adulto, de ser uma leitura fofa, divertida, tá? Não vai esperando assim, nossa, revolução industrial, não é isso. Mas ainda assim, aquece nosso coração, e eu realmente gostei muito da escrita dela e dela mesma como pessoa. Então, ó, um autor que eu gostei muito e que com certeza eu quero ler mais livros, com certeza é a Lynn Painter. Pergunta número 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. No caso, né, o nosso crush literário mais recente. E um dos últimos que eu li, que eu gostei muito, é o Beck Rider, de Queridinho da América. Eu gosto muito da escrita da Pippa Grant. Ela tem uma série, né, que é a série Bro Code, que esse livro faz parte. E todos os personagens dela são muito envolventes, sabe? E eu gosto muito do Beck, principalmente porque ele é um cara muito alto astral, muito divertido. E ele é o tipo de personagem que não se esconde quando ele tá apaixonado, quando ele quer uma pessoa. Ele mostra que ele tá envolvido, que ele quer ficar com ela o tempo todo, ele é muito ligado à família também, então ele tem valores que eu particularmente gosto muito em personagens masculinos e que eu gosto de ver em homens. Então é um tipo de personagem que simplesmente me encanta pelo fato de ser daquele jeito. Eu gostei muito dele, ele é muito... Ai, gente, ele é incrível, assim. Realmente o livro dele é maravilhoso no sentido porque ele é uma pessoa maravilhosa e eu gostei demais dele, é impossível não citar o Beck como um crush aí literário. Claro que tem outros, né? Tem o Ed, Melhor do que nos Filmes, tem aí algumas outras leituras mais recentes que eu fiz, só que, sinceramente, o que me marcou mesmo, assim, como um personagem realmente incrível, como um crush, que eu gostaria muito, se eu conhecesse na vida real, eu gostaria muito de namorar, é o Beck, porque ele tem... gente, ele é muito bem construído, eu gostei demais da personalidade dele, então se você também não conhece essa história, não conhece esse livro, eu recomendo muito vocês lerem. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, faz parte de uma série, já indiquei essa série aqui pra vocês também, então fique aí à vontade pra que vocês possam ler essa história. Agora seu personagem favorito mais recente, e eu vou citar aqui
Alizée, né, de Reino de Intrigas, que foi a minha última leitura, né, foi o último livro que eu finalizei. E é uma fantasia, gente, assim, muito rica, né? A autora se inspira aí na cultura persa pra escrever essa história. E é um livro onde a gente tem uma protagonista, que é a nossa mocinha Alizée. Ela é rainha de um reino que há muito foi perdido. E por causa disso, ela é perseguida. Então, quando ela era criança, os pais dela, né, meio que a cuidavam, né? Tipo, escondido ali, pra ninguém saber onde é que ela vivia. Mas, infelizmente, né, encontraram os pais dela. Então, os pais dela foram assassinados. E desde então, ela vive sozinha, tentando sobreviver. E ela não somente é uma rainha perdida, como também é uma Jin, ou seja, é uma pessoa que tem poderes especiais, ela consegue ficar invisível, ela tem mais força do que um ser humano normal, mas ela também tem um gelo no sangue, né, que a torna essa rainha, como falei pra vocês. E na história, ela trabalha como uma criada na casa de um nobre, e ela passa por muitas coisas nessa casa, gente. Ela é extremamente humilhada, a governanta da casa vive batendo nela, né, sendo muito abusiva com essa garota, ela só tem 18 anos, e ela trabalha muito, assim, tipo, do ponto da mão ficar rasgada de sangue em carne viva, de tanto que ela trabalha, de tanto que ela esfrega. E além de trabalhar como criada, ela tenta fazer uns bicos como costureira pra conseguir, né, um dinheirinho a mais, porque ela vive, gente, da base da miséria. Nessa sociedade, uma pessoa que é esnoda, que seria uma criada esnoda, uma criada que usa, né, esse véu, o rosto escondido, ele é pior do que a pessoa mais pobre naquela sociedade. Então eles são tratados como nada, assim, tipo, como nada mesmo. E como ela foi criada pra ser uma rainha, ela tem muito conhecimento, ela fala muito bem, ela sabe ler. E quando ela vai falar sobre isso, tipo, quando ela vai dar a opinião dela sobre alguma coisa, essa governanta simplesmente bate nela, porque ela acredita que a Alizée tá querendo se aparecer, tá querendo se achar, sendo que, na verdade, faz parte da essência dela. Ela é essa pessoa. Então ela precisa se anular, ela precisa fingir que ela não sabe de nada, que ela não conhece as coisas, que ela é ignorante, sabe? Justamente pra poder sobreviver. E mesmo, né, passando por muitas provações ali ao longo da leitura, ela ainda é gentil, ela é humilde. Nossa, ela trata as pessoas com uma gentileza tão grande que é impossível você não se sentir, assim, inspirado pela história da Alizée. Realmente, eu gostei demais dela. Em breve eu vou trazer resenha completíssima só sobre esse livro aqui no canal. Mas eu amei ela, uma personagem muito incrível, muito maravilhosa. Dá até vontade de chorar quando eu falo sobre ela, porque ela realmente inspira você, sabe? A ser melhor, a ver a vida com outros olhos, um olhar mais de amor, de gentileza. E eu gostei muito disso. Com certeza, gente, uma das melhores mocinhas aí de fantasia que tem muito potencial para mostrar. 10ª pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Assim, gente, eu tava analisando meu Scooby e eu percebi que eu não chorei tanto, assim. Normalmente eu sou uma pamonha, qualquer coisinha eu tô chorando. Teve só 2 livros que me fizeram chorar, mas eu escolhi falar de um deles, que é Na Cama do Ryan, da Tijan, que é um livro, assim, ele é bem interessante. Ao mesmo tempo que ele é interessante, ele parece ser um livro comum, né, como se nada demais estivesse acontecendo, mas ele fala de um tema tão interessante, tão importante, tem um plot no final muito foda. É impossível, assim, você não se sentir emocionado com a história, né, e chorar, né, soltar algumas lágrimas. O livro é sobre uma personagem, né, que perde a sua irmã gêmea, então a família dela e ela em si está totalmente desestruturada. Aparentemente essa irmã gêmea se suicidou e ela agora tá em outra cidade, tá tentando, né, viver a sua vida, mas ela não consegue deixar o luto de lado, gente, né? Era a irmã gêmea dela, elas eram gêmeas idênticas, então toda vez que ela se olha no espelho, ela vê a irmã dela e ela se sente mal, ela se sente culpada, porque ela se culpa por não ter visto os sinais de que talvez a irmã dela estivesse passando por problemas. E nisso, né, ela vai ter todo um processo de cura, né, de mudança de vida mesmo, enquanto ela se apaixona. E é um livro realmente muito delicado, muito sensível, mesmo que em alguns momentos tenha me irritado com essa protagonista, eu também entendi o ponto aí que a autora quis trazer na história. Então, é um livro realmente muito sensível, que vai falar sobre luto, sobre perda, sobre dor, sobre se conhecer também. E no final tem um plot, assim, gente, de arrasar o coração. Um plot que você fica chocado. E é um livro muito bom. Então, eu gostei muito dele. É um livro realmente muito sensível. Mas não indico pra todo mundo, porque nós estamos falando, né, de um tema que pode despertar gatilhos, de um tema muito delicado. Então, não é todo mundo que pode ler. Mas, mesmo assim, se você gosta desse tipo de tema, quer se surpreender, quer chorar, gosta de um draminha, gente, Na Cama do Ryan tá disponível no Kindle Unlimited. É um livro realmente muito bom. E também tem resenha aqui no canal. Agora, vamos para o inverso dessa pergunta. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E eu escolhi
Hoje Depois da Manhã, da Rachel Solomon. Gente, eu amei esse livro. Ai, ele é maravilhoso. Eu tô, acho que, muito na vibe de ler jovens e adultos que passam aí na escola. E esse livro, ele é incrível, ele é divertido, ele é gostoso, ele tem cena quente, ele tem personagens cativantes, muita representatividade. Então, assim, tem tudo que eu gosto. E toda a história, ela se passa em apenas um dia. E, assim, pra um autor conseguir te convencer da história dele, que se passa em apenas um dia, é muito difícil, tem que ter muito trabalho. Mas a Rachel, ela consegue escrever maravilhosamente bem. E quando você finaliza essa história, você se sente abraçado, você se sente muito querido, porque é um livro realmente que te alegra, que te deixa feliz, que melhora o teu astral. Então é aquele livro que eu indico muito pra quem tá de ressaca literária e pra quem precisa de alguma coisa leve, divertida, fofa, de aquecer o nosso coração. Então, assim, Hoje Depois da Manhã, gente, esses livros de jovem adulto estão realmente sendo muito legais, assim, pra mim. E eu indico muito vocês fazerem essa leitura também, porque é um livro muito, muito bom mesmo, muito gostosinho. Pergunta número 12, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2023. E não tenho nenhum livro pra colocar aí nessa categoria, porque, gente, eu não assisti nenhuma adaptação até o momento. Absolutamente nada, nada mesmo. Talvez eu poderia falar Rainha Charlotte, mas eu não li o livro, então eu não posso dizer pra vocês se está bem adaptado ou não. Não assisti o filme de Bela do Desastre, porque falam que é muito ruim, então eu acabei que não assisti nada, basicamente. Inclusive, se você quiser me indicar alguma adaptação de um livro que você achou que foi muito boa, que você, né, super indica, deixa aqui, né, nos comentários. Penúltima pergunta pra gente finalizar a tag. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Quem assistiu aí o vídeo de unboxing, né, Galera Record, vai saber qual é a minha resposta, que é Assim que Acaba, em versão capa dura, edição de colecionador. Gente, eu acho esse livro maravilhoso, essa edição é muito bonita. Provavelmente vocês vão ver um pouquinho meio estourada, né, porque a câmera tá bem clara, mas é muito bonita. Eles me enviaram com, né, os brindezinhos da pré-venda, e olha só como é bonita. É todo delicado, né, tem esse corte aqui, ó, de florzinhas. Ai, gente, não, simplesmente lindo, olha. Pra mim, é uma das melhores edições e livros que eu tenho assim na minha estante. É claro que tem outras capas muito bonitas, mas pra mim, essa daqui de Assim que Acaba ganhou demais, né? Toda a delicadeza, todos os traços, a história da Lily, é muito lindo. Gente, é muito lindo, assim. Como eu falei, só tendo mesmo na mão, tendo na estante pra vocês entenderem essa sensação de, nossa, que coisa fofa, que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz que eles me enviaram e, assim, pra mim, é a melhor. É a melhor coisa que eu tenho até agora na minha edição, né, desse ano. Sim, com certeza é um livro que eu indico muito vocês terem, se vocês são fã dessa história, porque vocês não vão se arrepender se vocês comprarem. E a última pergunta, gente, é quais livros que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Sendo parceira, né, de editoras, então a gente tem muitos livros que nós somos tecnicamente obrigados a ler. Vocês já sabem disso, se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que a gente tem parceria com 3 editoras. Então, a gente sempre tem que ler os livros que eles promovem, né, que eles estão aí lançando nesse ano. Mas livros que eu quero muito ler, tipo, tem muitos, gente, no meu Kindle tem, sei lá, 250 books só de livros que eu quero realmente muito ler, inclusive já tá categorizei ali os de mais importância, os de menos importância, mas tem 2 que eu realmente estou muito ansiosa para fazer essa leitura. O primeiro é uma comédia romântica, que é A Guarda-Costas, que foi lançado recentemente pela Essência. Eu já tenho um e-book, eu tô louca para fazer essa leitura, porque a Lu, né, que uma... Gente, eu sempre cito a Lu, porque a Lu, pra mim, ela é a master das resenhas, né? Se ela gosta de um livro, provavelmente eu vou gostar também. E se ela não gosta, provavelmente eu também não vou gostar. E ela amou A Guarda-Costas, ela deu aí 5 estrelas, favoritado. Eu tô muito animada, porque eu acho que comédia romântica se tornou o meu gênero favorito, né? Até um tempo atrás era o romance de época, mas as comédias românticas realmente entraram com força total no meu coração. Eu tô bem animada pra fazer essa leitura. E o segundo livro que eu quero muito ler é For Wing, que na verdade não era um livro que eu queria muito ler, assim, nossa, preciso ler, meu Deus. Assim, eu vi que hypou demais, que tava todo mundo comentando, e eu pensei, nossa, vou fazer essa leitura o quanto antes, né? Pra não levar spoilers, também pra saber se vale realmente o hype ou não. E aí, alguns de vocês já mandaram aqui nos comentários, Mica, lê For Wing. Então, não é um livro que eu tô muito, uau, meu Deus, eu preciso ler porque eu quero ler. Mas, assim, tá no hype, talvez seja bom, tô na vibe de fantasia, já estão pedindo, né? Então, eu coloquei também na minha wishlist, já tem o livro em e-book também, vou fazer essa leitura e em breve, né, trago as minhas considerações pra vocês. E
É isso então, gente. Essa é a tag dos 50%, nosso balanço aí, né, das primeiras leituras do primeiro semestre do ano de 2023. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo o que você comentaria para cada categoria. Eu vou deixar a tag aqui e também o link de onde eu peguei essa tag para que vocês também possam responder, ou no canal, ou no Instagram, enfim, gente, ficam à vontade. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu like. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!